Saudações, meu irmão, saudações, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Nessa bênção inicial, veja que é derramado sobre nós a questão da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai que entregou seu Filho por nós e a comunhão do Espírito Santo, que é o Paráclito, que é o Consolador que Jesus deixou quando foi assunto ao céu. E hoje nós vamos meditar Pentecostes, a festa da colheita, a festa do Espírito Santo, esse que traz a comunhão, mediante a graça do Filho que se encarnou, o amor do Pai que envia o seu Filho feito homem para nos resgatar e depois ainda envia o Espírito Santo para ser o Consolador, para ser o nosso advogado. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 1 ao 4. Atos 2, 1 ao 4, diz assim: Quando se completaram os dias de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia como um de vento impetuoso que encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam com línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Esse é o relato ocorrido no dia de Pentecostes. Esse relato apresenta para nós o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles que permaneceram em Jerusalém. Eu quero trazer aqui alguns pontos para refletirmos. Vamos falar sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus. Primeiramente, a soberania de Deus quanto ao lugar. Veja que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, ou seja, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado e Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, sejam revestidos do Espírito Santo. Essa era a ordem, permanecer em Jerusalém. Então, aqui nós falamos da soberania de Deus sobre o lugar. Quando Deus dá uma ordem e essa ordem tem um lugar, obedeça. Porque muitas vezes nós queremos escolher os lugares, mas nós temos que obedecer. Nem sempre nós estamos onde nós queremos estar, porque muitas vezes Deus nos coloca em lugares que nós não queremos estar lá, mas se Deus colocou, fique, porque é lá que Ele vai realizar o sobrenatural. Tanto é que dessas 500 pessoas que viram Jesus, apenas 120 permaneceram em Jerusalém, e estas 120 pessoas fizeram a experiência do sobrenatural de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo. E apesar de eles estarem em comunidade, 120 reunidos ali naquele momento, a experiência foi individual, porque diz que cada um foi tocado individualmente pela língua de fogo, aí representando o toque do Espírito Santo. Então, dessa maneira, a soberania de Deus enquanto o lugar, é Deus que escolhe o lugar e não nós que escolhemos. Portanto, sejamos obedientes, porque a obediência traz bênção e a desobediência traz morte. Outra questão, Então veja que Jesus, ele tinha deixado uma ordem, permaneçam. Então a soberania enquanto ao lugar e também a soberania quanto ao tempo, diz o texto, quando
cumpriu-se os dias de Pentecostes. Esse cumprir-se os dias significa que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Às vezes você deve estar esperando algo de Deus na sua vida e diz, mas Deus está demorando. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus não se adianta e nem se atrasa. Ele chega na hora certa. Na hora certa dele fazer a obra na sua vida, ele vai chegar e vai realizar. E bendito seja se você estiver obediente no lugar que ele te colocou. E muitas vezes nós achamos que estamos no lugar certo, mas Deus vai nos mostrando e vai nos tirando daquele lugar para nos fazer frutificar em outros lugares. Num primeiro momento a gente até fica frustrado, dizendo, mas por que eu fui sair daquele lugar? Será que lá não era o meu lugar? Será que lá não era a minha vocação? Se Deus está te tirando, seja obediente e vai para onde Ele está te mandando ir, porque é lá que Ele vai realizar a obra na sua vida. Então, a soberania de Deus, além do lugar, é a soberania também do tempo, porque diz assim, quando se completou. Quando eu olho para o Primeiro Testamento e olho para a primeira experiência de Pentecostes, que foi no Monte Sinai, quando Moisés recebeu as leis na tábua e quando ele desceu com as leis, chegando, encontrou o povo adulterando a Deus com o bezerro de ouro. E então Moisés se enfureceu e quebrou as tábuas da lei. Veja então que nisso que eu estou nomeando como primeiro Pentecostes, revelado ao povo judeu, a um único povo. O primeiro Pentecostes foi revelado a um único povo, o povo judeu. E esse Pentecostes trouxe a lei. E segundo Paulo, a lei traz morte. Por isso, nesse dia em que Moisés chegou com as tábuas da lei, sabe o que aconteceu, meu irmão? Basta ler a palavra do Senhor. 3.000 pessoas foram mortas. Por quê? Porque a lei é símbolo da morte. A lei nada mais, nada menos, ela vem revelar a nossa incapacidade diante dela. E por isso que quando a gente olha para o novo Pentecostes, que traz não a morte, porque nesse dia de Pentecostes, na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, enquanto lá 3.000 foram mortas, aqui 3.000 renasceram na conversão e no batismo da água e do fogo do Espírito Santo. Portanto, Deus, Ele toma conta também do tempo, Ele é soberano do lugar e do tempo. Portanto, meus irmãos, vamos experimentar esse derramamento do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes e nessa semana que se estende com toda a dispensação de Pentecostes. Outro detalhe, Pentecostes, ele é festa da colheita, festa da colheita. Colheita de trigo. Nesse tempo, em Israel, todos os agricultores tinham que ir a Jerusalém apresentar as primícias dos frutos colhidos. E Pentecostes sempre ocorria na festa da colheita do trigo. E Jesus usou muito o simbolismo do trigo. Jesus disse, o grão de trigo não morre, será sempre um grão de trigo, se referindo a ele. Ele era esse trigo que ia vir morrer para produzir inúmeros frutos com a redenção do derramamento do teu sangue. E nesse período em que os judeus tinham que apresentar os frutos da primícia em Jerusalém, aqui há um detalhe muito bonito. Por quê? Jesus, como eu falei, usou muito a imagem do trigo. Primeiro, o grão de trigo não morre, será sempre um grão de trigo. Saiu o semeador a semear o trigo, caiu partes na beira do caminho, outros caíram no caminho em terreno pedregoso, em terreno que foi sufocado pelo espinho. Então, fala também sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo, porque Pentecostes também é tempo de separação. Quando a gente fala na questão do joio e do trigo, não tem como a gente separar o joio do trigo.
a não ser no momento da colheita. E para quem conhece, quando o trigo começa a ficar perto de ser colhido ou próximo de estar maduro, os cachos deles se dobram. É a humildade de se dobrar. Já o joio, ele permanece em pé, ele permanece prepotente, ele não se dobra. Ele cresce como o trigo cresce, mas tem uma diferença. O trigo dá fruto, o joio não dá fruto. E Pentecostes é momento de revelar quem dá fruto. Porque não basta simplesmente falar como eu estou falando, nós precisamos produzir frutos. A nossa vida, o nosso dia a dia precisa ter respaldos de fruto, porque conhecemos a árvore pelo fruto. Uma árvore que não dá fruto, ela precisa ser podada, como diz a palavra do Senhor. Então, Pentecostes também é tempo de separação, de colheita. Ah, mas eu estou vivendo uma provação enorme, essa provação não passa. Meus irmãos, no tempo da colheita de trigo, quando os agricultores colhiam o trigo e faziam a separação, o joio ia ser queimado, o trigo era levado para a eira. Mas sabe o que acontecia com o trigo? Quando chegava na eira, eles pegavam um objeto que era arrastado por um animal, um jumento, um burro. Esse objeto chamava tribulon, ele era cheio de dentes, e essa prancha era passada em cima do trigo, aonde ia arrancando a casca dele, e depois vinha o agricultor e com um garfo jogava para cima, e o vento separava então a palha, a casca do trigo. Esse vento é o Espírito Santo que vem separar as nossas cascas, que vem separar as nossas palhas, deixando simplesmente aquilo que é o núcleo do fruto, no caso, o trigo. E olha o nome do objeto que eles passavam por cima do trigo, tribulon. Tribulon vem de tribulação. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando por alguma tribulação, se o mundo está passando por alguma tribulação, não é para a morte, é para a vida, é para tirar a casca, é para tirar aquilo que não presta, para sobrar somente aquilo que é o núcleo, o cerne, aquilo que é bom, aquilo que é fruto. E aquilo que não presta vai ser queimado, vai ser jogado para ser destruído, incinerado. E o trigo recolhido no celeiro. Dessa maneira, meu irmão, quanto mais forte for o vento contra você, mais alto você tem possibilidade de voar, né? Assim como quando vai soltar pipa, tá no período, a gente olha, as crianças estão brincando, soltando pipa, e quanto mais forte é o vento contra a pipa, mais alto ela voa. Então, quanto maior o vento bater contra você, as dificuldades, se você estiver levando as suas asas para o vento do Espírito Santo, você vai subir, você vai às alturas, você vai ganhar as alturas em Deus e não as alturas em forças humanas, porque como diz o profeta Zacarias, deixa eu confirmar aqui, o profeta Zacarias, deixa eu ver se é isso mesmo, eu tenho aqui algo, Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: não pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos. Lembra que eu falei que o primeiro Pentecostes trouxe a lei que estava escrita em pedras. Esse segundo Pentecostes, que é o nascimento da igreja, que é o desvelar-se da igreja pelo Espírito Santo, não é mais a lei que é revelada. E outra coisa muito bonita, não é revelado só a um povo, é revelado a todas as nações. Tanto é que o que é revelado é o Espírito Santo. E aonde é que essa nova lei é escrita? No coração e não mais em pedra, como diz o profeta Jeremias, não mais escrito em pedras, mas escrito no seu coração. E como é que nós podemos escrever no coração? Somente pelo Espírito Santo, meu irmão. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Ele não veio nos visitar, ele veio fazer morada em nós. Então, de que ter medo? Por que ter medo? A única coisa que nós precisamos ter é temor a Deus, mas não ter medo e nem pavor das coisas. Por quê? Porque nós temos
defensor, nós temos um paráclito, nós temos um consolador que mora e habita em nós. Lá no Primeiro Testamento, o Espírito Santo, ele não era dado a todas as pessoas e ele não permanecia, ou seja, ele não era permanente. Somente os reis, os profetas tinham a presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo poderia ser retirado, poderia ir embora. Tanto é que no Salmo 51, Davi diz assim: Senhor, não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Saul teve o Espírito Santo retirado e Deus mandou um espírito de tribulação para Saul. Então, no Primeiro Testamento, o Espírito Santo era um visitante. E tanto é que Davi temia perder a presença dele, temia que o Espírito Santo fosse embora. Por isso que quando ele pisou na bola, errando contra o seu amigo Urias, ao tomar a sua esposa Betseba, ele então clama ao Senhor depois no arrependimento: não retireis de mim o seu Santo Espírito, porque ele sabia que o Espírito poderia se retirar. Agora, meus irmãos, nós vivemos num tempo diferente, não tem como retirar o Espírito Santo de nós. Nós podemos até apagar a ação dele na nossa vida, mas não tem como nós retirarmos, como diz Tiago, Não apagueis o Espírito Santo que em vós habita, não apagueis. Porque o Espírito Santo mora em nós e ele escreve a lei dele em nosso coração. No Primeiro Testamento, quando a pessoa errava, ela era julgada pela lei. Quantas vezes a mulher adúltera, os fariseus, os mestres da lei, flagraram ela no adultério e trouxeram até Jesus para dizer: olha, a lei fala para a gente apedrejar. Porque a lei acusava, a lei apedrejava, a lei matava, a lei julgava. Mas agora, meus irmãos, não tem lei externa para nos acusar. A lei é no nosso coração. Tanto é que quando nós erramos, não precisa ninguém falar: você errou. Algo no nosso coração toca e a gente fica cabisbaixo, a gente fica arrependido. Algo lá dentro diz: por que eu fui fazer isso? Por que eu fui falar isso? Esta é a lei do Espírito Santo escrita em nosso coração. Nós temos na ação da história humana, no Primeiro Testamento, Deus agia. Quando Jesus se encarnou, ele agia. Agora nós estamos no tempo do Espírito Santo agir. E ele habita em nós, ele é o nosso GPS, ele que vai nos conduzindo. Por isso, não tome nenhuma decisão sem se colocar na presença desse Espírito Santo que está morando aí no seu coração. E muitas vezes você está desesperado, correndo atrás de auxílios humanos. Não que nós não necessitamos de ajudas humanas, mas a primeira ajuda, ela já está em nós. É o Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes. E esse Espírito Santo habita em mim, habita em você. É a colheita do Espírito Santo, meu irmão. E ter o Espírito Santo não significa que nós não teremos sofrimento, não significa que não teremos tribulação. Significa que nós em Deus, pelo Espírito Santo, no Filho ressuscitado, somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Por que temer, meu irmão? Por que temer, Gente, a vitória já é nossa. O problema é que nós ficamos focados com as coisas desse mundo e diz a palavra aqui que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe por que muitas vezes nós não ficamos cheios do Espírito Santo? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios das coisas do mundo e não deixamos espaço para Deus nos preencher. Enquanto nós estivermos cheios com as coisas do mundo, cheios de nós mesmos, nosso egoísmo, dos nossos sentimentos mal resolvidos, não tem como Deus nos preencher, porque Ele só pode nos preencher quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Por isso, nesse tempo de Pentecostes, peçamos a misericórdia de Deus para nos esvaziar de nossos egoísmos, de nossas vontades, de nossos moralismos, de nossos julgamentos, para que Deus, com seu Santo Espírito, possa nos preencher. Outro detalhe, meu irmão, Pentecostes é tempo de dispensação do Espírito Santo. É tempo em que nós experimentamos o máximo de Deus e não o mínimo. E se eu quero experimentar o máximo de Deus, eu preciso pegar firme nisso que eu acabei de falar. Ir
esvaziando-se das coisas desse mundo e lembrar que em Deus é a misericórdia que é derramada e não a condenação, porque em Pentecostes, esse derramamento ocorrido há 2000 anos atrás, mais ou menos, trouxe o nascimento da igreja. E quando tem o mandado de Jesus, permaneçam em Jerusalém, Jerusalém é símbolo da igreja. Então é como se nós entendêssemos, permaneça na igreja, não saia da igreja. E tem algo que está me preocupando muito nesse tempo de pandemia, porque não deixaram de ir ao supermercado, não deixaram de ir ao banco, não deixaram de ir a muitos lugares, mas não estão indo na igreja. 2 lugares que não estão indo, na igreja e na escola. Mas por que nos outros lugares continuamos indo? Isso está me preocupando, porque isso traz algo que não pode ocorrer. Estamos cuidando das questões materiais, do alimento físico, mas e o alimento espiritual? Tá certo que nós não precisamos estar dentro de um templo, de uma igreja, entre 4 paredes, com altar, com sacerdote, com missa, ou mesmo com um pastor, com uma celebração. Não precisamos disso. Mas quando eu falo igreja, meu irmão, é reunido, é preciso essa reunião. Porque, veja que no início eu falava comunhão do Espírito Santo. Para haver essa comunhão, eu preciso estar em comunhão com o outro. Eu preciso estar em contato com o outro. E esse tempo de pandemia está nos separando do outro. E isso enfraquece a dimensão espiritual. E é isso que o inimigo quer a dimensão espiritual fraca. Por quê? Porque a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne. A nossa luta é contra potestades. E se nós estivermos fracos na dimensão espiritual, como que nós vamos vencer as potestades? É isso que me preocupa. Mas, não obstante a preocupação, eu vibro e ao mesmo tempo grito de alegria dentro do meu coração, porque eu sei que somos mais que vencedores e nós temos a arma da vitória dentro de nós, que é o Espírito Santo. Como se fosse aquele GPS interno que vai dizendo à direita, à esquerda, siga em frente, daqui 3 quilômetros você chegará no seu destino. O Espírito Santo é essa voz que nos conduz, mas eu só vou ouvir essa voz quando eu silenciar o barulho do mundo, porque enquanto eu deixar o mundo fazer barulho na minha cabeça, eu não vou conseguir ouvir o Espírito Santo. Querido irmão, querida irmã, que essa palavra frutifique no seu coração. Não se esqueça, Deus é soberano, soberano quanto ao tempo, Ele é soberano quanto ao lugar, e Ele é soberano quanto ao modo. Veja que, de repente, mas por que de repente? Porque Ele faz do jeito que Ele quiser, Ele é soberano. Jesus curou o cego lá na piscina de Siloé, todo um processo, cuspiu, fez um barro, passou no olho, disse vai se lavar, e ao mesmo tempo curou um cego imediatamente. Mas por que um foi um processo, o outro é? Porque Ele quer, Ele é soberano, assim Deus faz do jeito que Ele quer, e cabe a nós sermos obedientes e permanecermos nele. Então o modo como Deus vai fazer, eu não tenho que ficar julgando Deus. Tem pessoas que julgam Deus. Mas para a pessoa Ele realiza milagre. Por que para mim? Gente, eu não tenho que exigir que Deus faça comigo o mesmo que Ele faz com o outro. Veja que cada um recebeu a língua de fogo, o Espírito Santo, individualmente. A experiência é individual. A minha experiência com Deus não é a mesma experiência sua com Deus. Nós vivemos essa questão da liberdade individual, da experiência com o Senhor. Mas Deus, faz quanto tempo que eu tenho rezado para receber uma graça? Lembre-se, é porque não cumpriu o tempo de Deus. Quando cumprir, essa graça vai chegar. E será que essa graça é vontade de Deus na sua vida ou é só sua vontade? Porque se for só sua vontade, pode ter certeza, não vai acontecer. Só acontece na nossa vida aquilo que é vontade de Deus. E as tragédias, e as mortes.
E às vezes aquela realidade que a gente não entende, mas por que Deus está permitindo isso? Não pergunte por quê, pergunte para quê. Se entregue a Deus. Se entregue a Deus. É melhor buscar refúgio no Senhor do que exaltar na vitória dos homens. Querido irmão, que Pentecostes frutifique na tua vida, que o fogo do Espírito Santo venha queimar todas as palhas que deixam embaraçado a beleza do seu trigo, que venha retirar todo o joio da tua vida. Se você está vivendo alguma tribulação, fica em paz. Tribulação é tempo de separação, é tempo de retirar o melhor da sua vida e depois mostrar para você. Que Deus nosso Pai, e que graças ao sim de Maria, que permitiu a encarnação do Senhor através do Espírito Santo, está lá no Evangelho de Lucas, Maria, aquela serva humilde, e que ela está aqui, ela faz parte de um desses 120 que recebeu o derramamento do Espírito Santo. Ela que já tinha recebido a visita do Espírito Santo, disse sim, e no sim dela a palavra se encarnou, a palavra que estava em Deus se fez homem, e ela sempre nos ensinou aquilo que o Filho veio ensinar, a ser servo, a servir. Que a exemplo de Maria também sejamos serviçal, porque o que ela fez, o Filho explicitou e disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E a primeira coisa que Maria fez depois da anunciação foi ir servir a sua prima Isabel. E quando ela chegou até Isabel e cumprimentou Isabel, João Batista saltou no ventre de Isabel, porque ali encontrava Jesus e João Batista. E Maria então proclama aquela maravilhosa palavra: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele fez em mim maravilha, doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado, porque o Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Olha a humildade de Maria, ela sabe que ela não é poderosa, e muitas pessoas às vezes colocam ela no pedestal de Deus. Não, ela sabe que ela não é poderosa. Ela sabe que Deus é poderoso e que ela só é reconhecida entre as nações porque Deus fez maravilhas na vida dela. Tanto é que ela diz: gente, não me siga, siga o que meu filho falar. Faça tudo o que ele vos disser. Lá nas bodas de Caná, quando acabaram, ou quando acabou o vinho na festa, e ela intercede pelos festeiros, né? Meu filho acabou, mãe, o melhor, ele não diz mãe, né? Ele diz mulher, mulher. Não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. E aí depois Maria diz assim: faça tudo o que ele vos disser. Maria é a seta que aponta para Jesus. E Jesus nos aponta para o Pai. E o que nos dá discernimento para seguirmos o Espírito Santo que em nós habita. Querido irmão, que a bênção do Deus amoroso e misericordioso esteja com você e com a sua família. Ele que é Pai, Ele que é Filho, que é o Espírito Santo. Amém. Aquele abraço.